Muito bem, sejam todos bem-vindos aí ao nosso primeiro podcast, né, live dos Filhos de Deus. Eu estou aqui hoje com o nosso amigo Patrick. Patrick, ele é proprietário, né, de um escritório de contabilidade, daqui a pouco ele vai comentar com vocês. E só falar um pouquinho, eu me chamo Rômulo, na verdade me chamo Filho de Deus e meu apelido é Rômulo, né? A gente fica até brincando com isso agora. E a nossa amiga Cássia, né, da Ribeiro Brenner, ela não está com a gente hoje, está se recuperando aí da saúde dela, mas no próximo ela vai estar com a gente. Patrick, fala um pouquinho de você, fala um pouquinho do teu escritório, fala um pouquinho das tuas especializações para a galera começar a te conhecer também. E aí, Romulo, tudo bem? Bom, me chamo Patrick Ribeiro, né? Como você já falou, sou sócio proprietário aí da Premium Contabilidade e Consultoria Limitada, né? Nós temos aqui um escritório aí especialista na área de transportes hoje, autopeças, farmácias, né? E também, a respeito de mim, sou graduado em Ciências Contábeis, contador, pós-graduado em Auditoria, Controladoria e Finanças, e caminhando aí para mais uma graduação na área de gestão tributária. Muito A bem. respeito do nosso escritório, né? Nós temos pouco tempo aí de prêmio, mas já temos uma carreira aí um pouco longa na contabilidade, onde nós trabalhamos basicamente esses ramos, né? De transporte, de autopeças, de farmácias, onde a gente tem uma especialidade bem grande. Show de bola. Patrick, eu vou fazer uma propaganda aqui da minha rede social e já colocar a tua também aí para a galera começar a te seguir, ver os materiais, ver os vídeos que a gente faz, né? Eu já estou vestido Pronto. aqui, ó, com o manto, ó, do Filho de Deus. Em breve, nós três, né? Eu, Patrick e a Cássia, nós teremos também um fardamento padrão aí, que a gente denominou dos Filhos de Deus, né? Então, o meu Instagram é @Romulo Macedo. Nós estamos com uma pegada diferente principalmente voltada ao CRC, né? Nós estamos rodando um curso de forma híbrida, em formato híbrido, né? Online e presencial, que é um curso preparatório para o contador que precisa passar na prova do exame do CRC. A gente fala um pouquinho da tua rede social também, Patrick. Bom, eu tenho meu perfil pessoal, né? Patrick.ribeiro. Tenho o perfil da Premium Contabilidade, onde nós divulgamos inúmeros assuntos, né? Notícias, dicas sobre contabilidade e de gestão para os empreendedores. Você que está querendo aí fazer né? Tá sempre por dentro das novidades, siga a gente lá que a gente está sempre postando. Toda semana tem post novo. E agora, né, com os Filhos de Deus, mais ainda. Muito bem. Então vamos lá, galera. Já conhecemos um pouquinho de quem são esses filhos de Deus, conhecemos um pouquinho do nosso convidado especial hoje, o Patrick. E vamos então para o nosso assunto, né? O foco dessa temática de hoje são as demonstrações contábeis para medir um maior desempenho gerencial. E aí nós temos alguns questionamentos, alguns tópicos que a gente vai tentar abordar aqui para vocês. Mas antes disso, Patrick, ajuda a galera de casa, quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, entender um pouquinho o que seriam essas demonstrações contábeis. Qual é a finalidade dela? Qual é a essência, o que significa essas demonstrações contábeis nesse mundo empresarial? Bom, as demonstrações contábeis, né, elas são um conjunto de documentos financeiros que toda empresa, sociedade, ela deve ter para fornecer ao seu público de interesse. As demonstrações contábeis aí, elas são em 7, né? Hoje a gente vai especificar e trabalhar mais 2 delas, que são o balanço patrimonial e a DRE, mas nós temos também a demonstração das mutações do patrimônio líquido, que é a DMPL, demonstração de lucro e prejuízo acumulado, a DLPA, a demonstração dos fluxos de caixas, DFC, e a demonstração do valor adicionado, DVA, e as notas explicativas, certo? Então, basicamente, essas são os 7 tipos de demonstrações contábeis em que todo e qualquer tipo de empresa hoje ela necessita ter um balanço patrimonial, uma DRE, porque no, na, no momento em que nós passamos, né, extremamente necessário para as empresas estarem pegando empréstimos, aquele empreendedor que está
com a condição, né, um negócio mais estável. Então, para você chegar num banco, para ele te emprestar algum dinheiro, você precisa levar essas demonstrações contábeis. Elas é que vão dizer como que é o teu negócio, como que está a situação atual da sua empresa, certo? Muito bem. Eu me lembrei agora aqui, Patrick, do curso que nós estamos rodando lá do preparatório para o CRC. Nós temos algumas normas específicas, né, para o contador, para a contabilidade, nós chamamos de CPC, né, que são os Comitês de Isso. Pronunciamentos Contábeis. E nós temos lá um CPC, que é o CPC 26, que ele retrata justamente disso, que são as apresentações das demonstrações contábeis. Né? Então, assim, é interessante a gente, a galera que está nos assistindo, talvez empresário ou profissional da contabilidade, ou até mesmo contador, entender que essas exigências das obrigações, das demonstrações contábeis, ela existe desde a Lei 6.404, né, de 76, que a gente chama ali a Lei das SAs. Aí depois a gente teve a alteração na 11.638, e aí, de 2007, e aí foi correlacionado com os CPCs. Né? Então, assim, a grosso modo falando, pessoal, todas as empresas precisam ter demonstrações contábeis. E aí o Patrick destacou um ponto muito interessante aqui. Estamos no finalzinho de janeiro, onde as empresas vão começar a captar recursos no banco. E o banco precisa de quê? De uma declaração de faturamento, né? Precisa de algumas demonstrações contábeis referente ao ano de 2021 que evidencia que você realmente teve faturamento, né? Que você tenha condições para custear aí um empréstimo, financiamento e conseguir pagar para o banco. Né? Muito bem. Então, o primeiro questionamento a gente já comentou, né? O que são e quais são as principais demonstrações contábeis? O Patrick bem abordou para a gente. Patrick, quem está obrigado a fazê-las? São todas as empresas? Tem que ser de grande porte? E essa questão que o pessoal sempre fala de simples nacional, presumido, o que seria isso? Existe um tipo, uma classificação para essas empresas? Ajuda a galera que está nos assistindo a entender um pouquinho mais disso. Bom, a respeito disso, entende-se, né, desde quando você entra na contabilidade, eu creio que foi da mesma forma. Por exemplo, o Simples Nacional, ele não precisa fazer balanço, ele não precisa fazer as demonstrações contábeis, porque ele é um regime especial, certo? Correto, o Simples Nacional é um regime especial, porém essa informação de que o Simples não precisa entregar balanço, não precisa fazer demonstrações contábeis, é totalmente errônea, né? Nós temos aí 3 regimes tributários hoje no Brasil, que é o lucro real, lucro presumido e o Simples Nacional, certo? Então, no lucro real e no lucro presumido é onde essas demonstrações elas são fiscalizadas de maneira extrema pela Receita Federal e pelos órgãos de fiscalizações brasileiros, onde você tem aí SED, SEF, que são escriturações que devem ser entregues ao fisco e são como é que eu posso? São cruzadas para ver se realmente mostra a tua realidade, certo? Mas o simples ele não está isento de fazer essas demonstrações. Que, por exemplo, você quer participar de uma licitação hoje, né? Se você não tiver um balanço patrimonial, se você não tiver os livro diário, se você não tiver os índices de liquidez que representem esse teu balanço, você está automaticamente excluído. Então, todas as empresas devem fazer as demonstrações contábeis, devem ter um acompanhamento real da sua empresa. Hoje, o que a gente acompanha bastante é que, como é obrigatório o balanço para todo mundo, né, com as licitações, estendeu-se a parte do simples, porque o pessoal não fazia. Você vê muito receita, né, e as despesas que englobam ali, mas você não vê uma conta de água, você não vê uma conta de energia, né? O pessoal faz o balanço ali, o grosso mesmo e pronto. Mas isso não representa, pois é, isso não representa de fato a tua empresa. Se o cara que está analisando ali, ele entende e quer te cobrar um pouquinho a mais, você já vai perder algo que você estava buscando. Porque as demonstrações, como você falou, o CPC 26 ali, ele tem regras para que sejam elaboradas todas essas declarações, essas demonstrações. Então, você deve segui-la ao pé da letra.
Perfeito. Interessante, Patrick, assim, ó, quando se fala em balanço patrimonial, o nome já está dizendo, assim, vai tentar pegar um resumo do que aconteceu na empresa naquele respectivo período, né? Geralmente, Isso. a obrigatoriedade dela ela é anual, ou seja, pelo exercício social ali. Então, nós estamos falando em janeiro de 2022, ou seja, os profissionais da contabilidade, o contador ele está trabalhando para fechar o balanço do exercício que se passou do ano de 2021. Né? E aí, eu queria que tu só assim, esmiuçasse um pouquinho para o pessoal de casa o que contém dentro desse balanço patrimonial. Se faz assim, um estudo da saúde da empresa, mas assim, quais são os grupos, quais são as principais contas, o que ele busca assim, principalmente evidenciar? Bom, como o próprio nome dele já diz, né, balanço patrimonial, ele vai evidenciar o patrimônio da empresa. Dentro do balanço patrimonial, nós temos aí o ativo, o passivo e o patrimônio líquido, onde no ativo nós temos com as contas de caixa, as principais contas, né, imobilizado, onde vai aí os bens da empresa, terrenos, veículos. Nós temos aí as obrigações no passivo, onde tem fornecedores, folha de pagamento, contas a pagar, certo? E lá no patrimônio líquido é evidenciado o lucro, algo muito importante que o empresário está sempre de olho, né? O lucro, o patrimônio líquido da empresa, da sua empresa, certo? Então, o balanço patrimonial ele vai evidenciar de fato o teu patrimônio. Você vai pegar aí no período de um ano, né, que se finaliza em 31/12, todo o patrimônio da empresa, jogar lá no balanço, fazer a classificação certinha, para quando chegar aí fevereiro, março, você tá com ele todo prontinho e evidenciar de fato tudo que tem de patrimônio na sua empresa. Muito bem, Patrick. Interessante que, galera, assim, ó, olha como a Receita Federal e o Conselho Federal de Contabilidade eles estão nos fiscalizando. Nos fiscalizando, eu me refiro aos contadores, aos profissionais da contabilidade. Dias atrás saiu uma manchete no site da Receita, em parceria com o próprio CRC, dizendo o seguinte: olha, o SPED contábil, né, o SPED contábil, que é uma obrigação que visa informar tudo isso aí que nós estamos falando, a questão do balanço patrimonial, juntamente com o SPED SF, Escrituração Contábil Fiscal, será obrigatoriamente, né, só se o camarada for um contador de fato. E não é simplesmente a graduação. O camarada precisa também ser aprovado no CRC. Então, assim, meus amigos, você que está se preparando para fazer a prova, nós não temos ainda o edital, não saiu, mas acredito que meados ali de abril ou maio, ou talvez finalzinho de março, saia ali a questão das datas para a prova. Né? Então, assim, você precisa se preparar, porque vai chegar um momento que, para você exercer de fato a profissão de contador, você tem que ter o CRC. Né? Então, assim, é uma exigência, é uma exigência. E, assim, até para a gente passar mais credibilidade, né, Patrick? Se você está Justamente. exercendo, é igual assim, é igual eu falo o seguinte: você vai fazer uma consulta com um médico específico do ouvido, mas ele tem especialidade de ortopedia, por exemplo, né? De ossos, de pernas, de braços, quer dizer, não tem nada a ver com isso aqui. E aí você vai fazer um contador, um balanço, o cara vai assinar e o cara não tem CRC. E assim, que risco pode acontecer, Patrick, para a empresa, para esse profissional que está assinando sem ter o CRC? Bom, isso aí é exercício ilegal da profissão, né? Você está se apropriando de algo que você não tem propriedade para estar fazendo. Então, as pessoas, né, a demonstração contábil aí, é o mesmo exemplo que você deu do médico, né? Porque a demonstração contábil, ela mostra a saúde da tua empresa, como que tá. Você vai entregar a sua saúde para qualquer pessoa avaliar? Você não vai. Você não vai lá no cara da esquina para ele te dizer, eu tô gripado aqui, você não vai lá no cara da esquina para ele te receitar um remédio, né? Você vai procurar um profissional especializado. Então, da mesma forma, é com a empresa, porque essas informações, elas nos mostram a saúde da empresa, como que a empresa está. Então, você deve procurar pessoas especializadas para estarem realizando essas declarações ou avaliações dentro da sua empresa. E isso pode incorrer também no profissional penalidades, né? Porque está lá no código de ética do contador
que o exercício da profissão deverá ser exercido por profissional totalmente habilitado pela prova, tendo ali o seu CRC ativo. E essa informação, Romulo, que você passou é muito importante, porque também, há um tempo, ano passado, o próprio Conselho Federal de Contabilidade, ele começou a meio que regulamentar a profissão, né? Porque ele passou a exigir que determinadas funções sejam exercidas somente por profissional habilitado, somente por profissional que tenha o CRC ativo, né? Não por qualquer indivíduo que ache que esteja apto. Exatamente. E aí, assim, ó, eu me lembrei de um outro ponto aqui, a importância de se regulamentar uma profissão. Nós estamos vivendo ainda algumas questões de pandemia, né? A galera tomando vacina. Por exemplo, nós estamos falando aqui, mas eu estou isolado em casa porque eu fui... meu resultado deu positivo para o Covid, né? Minha esposa e minha filha estão totalmente longe de mim. E aí, assim, aqui abre uma outra vertente também, Patrick, nem está no nosso escopo aqui, mas eu queria comentar um pouquinho disso. São duas coisas. Primeiro, essa questão da regulamentação, nós tivemos aí diversos profissionais de educação física fazendo funcional, fazendo treinamento, fazendo exercício, só que muitos profissionais que não tinham formação de educação física e nem tampouco a carteirinha específica lá, né, do Conselho Regional o CREF, me parece que é CREF, de Educação Física. Então, assim, até esse próprio conselho, juntamente com o sindicato, eles reivindicaram no seguinte, ó, você que está fazendo essas aulas, recebendo por isso, se você não tem a formação de educação física, nem tampouco a carteirinha, você não pode ser um exercício legal da profissão. Né? Então, assim, a mesma coisa do que nós estamos falando aqui do contador. Não estou dizendo que eu estou trabalhando com contabilidade só porque eu não tenho CRC, eu não posso ser chamado de contador. Não estou dizendo isso. Mas agora, para você assinar algum documento, e a norma diz isso, se você pegar na norma aí do CFC, da Receita, a portaria, ela diz isso, ó, qualquer ação que você fizer, você tem que assinar com o teu CRC. E o teu CRC só tem se você for aprovado na prova. Então, não tem para onde fugir disso, né, Patrick? Tem não. E também o que a gente observa, que ocorre muitas das vezes, é de uma pessoa que não tem a regulamentação, está elaborando e você pegar, por exemplo, eu elaboro, não tenho CRC, pego o teu CRC para assinar algo que eu fiz. Porém, isso também está no nosso código de ética, porque você estaria se apropriando de algo que você não fez. E sendo algo feito por um profissional não qualificado, né, digamos assim, porque o CFC entende que se você não tem a habilitação ali, você terminou sua graduação, e você não tem a sua regulamentação, não tem um CRC ativo, você não está habilitado. Não é isso? Isso é a regra que nos fala. Então, você está se apropriando de algo que um profissional não habilitado realizou. Então, é contra também os nossos princípios. Cara, e assim, e tem muito essa questão do laranja, né, Patrick? O laranja que eu digo assim, eu faço todo o trabalho, eu vou lá Patrick, empresta o CRC para mim assinar aqui. Então, assim, Demais, cara. é um tanto quanto delicado falar disso, né? Então, assim, para evitar qualquer risco, meu amigo, estude. Estude, faça o curso aí do Filho de Deus para buscar ser aprovado aí na prova do CRC. Galera, só fazendo um marketing rapidamente, nós estamos falando aqui de demonstrações contábeis, de fechamento de balanças, cor de bancos, licitação. A tua empresa, Patrick, ela tem essa expertise de ter um cliente independente se é na tua cidade, pode ser de outra cidade. Como é que tu encara isso? Como é que faz, por exemplo, se a minha empresa quer destinar a contabilidade para você cuidar, você cuida dessa parte de burocrática, de balanço? Fala um pouquinho da tua empresa aí. Bom, aqui na Premium, Romulo, a gente tem trabalhado de uma maneira totalmente inovadora, sabe? Nós atendemos aí 5 estados, né? Maranhão, Tocantins, Bahia, Goiás e Piauí, né? E também Minas Gerais. Nós atendemos esse estado aí. E é o seguinte, a gente quer cuidar hoje de toda a parte burocrática, né? Deixar que o cliente resolva aquilo que ele sabe, que o cliente ele é expert na área dele, mas essa parte burocrática e muitas das vezes o cliente não manja muito.
Então, a gente toma essa responsabilidade a respeito dessa parte e resolve. Nós temos cliente aqui, por exemplo, hoje é 31 de janeiro, mas ele já tem licitação, a gente já está com toda a documentação dele pronta, só para ele participar. Então, hoje nós temos uma equipe aí totalmente voltada para toda essa parte burocrática, seja de DP, seja de fiscal, contábil, legalização. O que você precisar hoje, a nossa equipe dá conta, viu? Então, assim, cliente lá de fora, se ele precisar fazer a contabilidade, mas eu estou a 500 quilômetros, 1.000 quilômetros de distância. Não importa, né? O mundo hoje ele é totalmente globalizado. Hoje você conversa com um cara lá na Espanha, na Arábia Saudita, tudo ficou ali meio que ligado com a graça da telecomunicação. Então, nós não temos trabalho quanto a isso, certo? Exatamente. E era justamente esse ponto aí, Patrick, que você está comentando, que eu queria que a gente detalhasse um pouquinho para a galera que está nos assistindo. Eu recebo muitas perguntas, às vezes eu abro ali uma caixinha de perguntas no Instagram, @Romulo Macedo, e aí a galera pergunta assim, Romulo, a contabilidade vai acabar, com a tecnologia, com o robotismo, a contabilidade vai deixar de lado. Cara, a minha definição é o seguinte, olha o cenário que nós estamos hoje, 31 de janeiro, 7 horas da manhã. Eu estou aqui na minha residência, o Patrick está na residência dele, e estamos falando um pouquinho aqui de contabilidade por meio de um instrumento tecnológico que nos une e faz com que essa união possa levar o conhecimento até você. Então, assim, a minha opinião, tá, Patrick? Eu não sei se você vai concordar comigo e eu vou te dar um espaço para você falar. Cara, a tecnologia ela precisa andar de mãos dadas da contabilidade. Porque a gente precisa aproveitar essa marolina, a gente precisa surfar nessa onda. Né? Olha só, o Patrick falando aí que o escritório dele de uma cidade consegue atender 5, 6, 7 estados. Cara, então assim, a tecnologia ela existe ao nosso favor. Agora, o profissional que não conseguir se adequar a isso, aí ele corre sérios riscos. Mas se você conseguir se adaptar nesse processo de tecnologia, meu amigo, o céu é o limite para você. O que é que tu pensa, Patrick? Eu concordo em gênero, número e grau com a sua afirmação, Romulo. Porque quando eu comecei o curso de Ciências Contábeis lá em 2016, né, o pessoal, rapaz, que é isso? Contabilidade daqui a uns anos não vai existir mais, não vai existir esse negócio de contador, que está entrando numa área furada, né? Não, mas que é isso? Você fica com receio, claro, porque você está iniciando ali, né? Mas com o dia a dia ali no curso, também era bastante falado aí na graduação a respeito disso, que o contador pode acabar, não pode. E algo que eu acompanhei de perto, acompanho até hoje, é justamente essa questão da tecnologia. Hoje, aqui no nosso escritório, por exemplo, o Simples Nacional da apuração é totalmente automatizada, né? O envio de DCTF e entre outras obrigações, nós temos um sistema que ele faz a captação lá dos pagamentos, já gera o arquivo só no ponto de você transmitir, certo? Então, tipo assim, a tecnologia ela veio para nos ajudar, mas assim como para a gente, para outros ramos aí de profissões, se você não acompanhar, você vai ficar para trás, porque a contabilidade que hoje, que vai acabar e que vem acabando, é essa questão de você só emitir guia, né? Porque, por exemplo, o MEI, só acessar o portal, emitir a guia e pronto. A doméstica, né? Funcionária doméstica, você acessa, qualquer pessoa fecha a folha de pagamento dela. O próprio empregador pode fechar uma folha de pagamento da doméstica. Então, tipo assim, se você não parar e resolver fazer uma mudança no seu escritório, na sua vida, você vai ficar para trás. Então, a contabilidade que vai acabar, essa contabilidade de você ficar só emitindo guia. Hoje, nós trabalhamos muito mais com consultoria do que esse trabalho operacional de dentro do escritório. Porque com a tecnologia, o nosso cliente lançou lá no sistema dele, com a integração, você já integra a contabilidade ao seu cliente. Então, você chegou ali no final do ano, né? Chegou esse período agora, você vai fazer a conferência, se não é feito mês a mês aqui no escritório, né? Você faz os fechamentos mensais. No final do ano, você dá aquele fechamento final. Mas aí já está praticamente tudo integrado.
Então, facilita bastante. É assim que você consegue trabalhar com outros estados, com outras cidades, né? Muito bom, Patrick. Assim, ó, tu me fez, esse teu comentário me fez lembrar do seguinte. Cara, às vezes, na nossa vida profissional, na nossa vida cotidiana, a gente só quer fazer as coisas mecânicas, a gente só quer fazer as coisas operacional, mas às vezes se esquece o porquê ou o que que nós estamos fazendo. Tu falaste aí agora há pouco da questão da apuração do Simples Nacional. Beleza. Que é todo integrado, a gente otimiza o tempo. Mas, por exemplo, existem profissionais, às vezes até nós, nos deparamos com a situação seguinte, cara, mas por que que gerou aquele imposto ali? Por que que gerou... a guia do cliente era R$ 200 e agora é R$ 500, né? O que alterou? Ah, foi o faturamento que aumentou, foi o desenquadramento dele, foi uma atividade nova, foi um serviço que não teve retenção. Então, assim, cara, chegou o tempo, você que está nos assistindo, o contador, o profissional da contabilidade, ou quaisquer que seja a tua profissão, a gente precisa entregar para o nosso cliente algo a mais. Chega de simplesmente... Por que que a nossa profissão, às vezes, ela é desvalorizada? Porque nós nos desvalorizamos. É porque nós, às vezes, falamos assim, que a contabilidade é só entregar imposto, é pegar a nota, conferir, apurar imposto, entregar a obrigação acessória e morreu. Tá, mas o cliente precisa entender da saúde. Nós estamos falando do balanço patrimonial. O cliente precisa saber qual a finalidade do balanço patrimonial. E tu só faz o balanço assim. Então, assim, ó, a gente não consegue interpretar o que nós mesmos estamos fazendo. Concorda comigo, Padre? Concordo. É o que mais acontece. Você, por exemplo, faz um Simples Nacional aí, emite a guia para o cliente, teu cliente pergunta, sim, mas por que que chegou nesse valor? O meu imposto eu paguei 10 mil. Pronto, aconteceu semana passada. Um cliente me ligou, ele não é meu cliente ainda, para mim lá na empresa dele, porque que o 10 dele foi de 10, 12 para 19 mil. Porque o profissional que presta serviço para ele não conseguiu explicar. Então, né, acabou esse negócio de você só mandar, você tem que dizer. Por exemplo, aqui, a gente, antes que você continue aí, a gente faz a apuração do Simples Nacional, encaminha um detalhamento de alíquota para o cliente. A gente, quando captou aquele cliente, já foi lá, fez todo um treinamento com ele, para ele entender aqueles números, né? Ó, quando a gente manda a tua apuração, isso aqui significa isso, esse outro significa essa outra coisa. Então, quando a gente manda, encaminha para ele um detalhamento das alíquotas de quanto por cento ele está pagando de ICMS, quantos por cento ele está pagando de substituição tributária, prestação de serviço e de ISS, né? Você faz uma apanhada aí, encaminha para o cliente, ele já está treinado, ele já sabe fazer a interpretação. Perfeito, perfeito. Uma prova disso, Patrick, é a questão lá é que, assim, existe uma guerra fiscal simples, nacional, federal, municipal. ISS dentro do simples, né? E o ISS que às vezes a prefeitura cobra aqui. E esse detalhamento da alíquota que o Patrick está falando, cara, isso ajuda demais, porque no momento que eu fizer a minha nota fiscal de serviço, eu já vou vincular a alíquota que eu tenho que pagar ali, né? Do ISS, que é um imposto municipal, mas dentro do simples é pago dentro de uma guia unificada. Então, assim, ó, só reforçando essa questão da tecnologia, dessa questão da gente sair um pouquinho do nosso comodismo e ir para cima. Ó, em 2014, lembro como se fosse hoje, eu estava no penúltimo ano da faculdade, eu participei de um treinamento do E-Social. Quer dizer, há 8 anos atrás. E sabe o que se falava naquela época? O pessoal dizia assim, mas não vai existir. Que o E-Social todo ano eles falam, não vai existir. Hoje o E-Social já é uma realidade. Outro exemplo, SST, Medicina do Trabalho. Não vai demorar, isso aí vai prorrogar. Hoje o SST, Medicina do Trabalho, também já é uma realidade. Então é o seguinte, Patrick, o pessoal que está nos assistindo, que está nos ouvindo, cara, eles têm que enxergar esse cenário que nós estamos como uma oportunidade. O pessoal que está no último ano da faculdade, ou no primeiro ano da faculdade, que tipo de profissional tu quer ser? Tu quer ser só mais um? Porque, assim, de contador, cara, tá chovendo. De escritório de contabilidade, tá chovendo. Mas o que tu vai entregar de diferente que talvez o Romulo não entrega, o Patrick não entrega, ou qualquer outro contador não entrega? E não existe essa, Patrick, não sei se concorda comigo, de dizer o seguinte, mas a concorrência é desleal. Cara, não existe
essa questão de concorrência desleal se você consegue entregar um trabalho de qualidade. Isso vai depender do serviço que tu vai prestar para o teu cliente. Pelo menos eu tenho uma visão assim. Não sei se tu concorda comigo, Patrick. Concordo, Romulo. É porque, mas fulano de tal cobra tanto para realizar o serviço, aí fica uma concorrência desleal. Certo, mas você apresenta o mesmo serviço que fulano de tal apresenta por determinado valor? Qual o teu diferencial? Não é isso? Se você mostrar um diferencial que agregue ao negócio do teu cliente, ele vai pagar sem dúvidas. Se é algo que está agregando ao negócio dele, que vai fazer o negócio dele prosperar, o cliente não vai ter pena de meter a mão no bolso e pagar o valor que você está solicitando, entendeu? Então eu creio que é assim. Aí você foi até eu postei uma caixinha de perguntas ontem, né? Me perguntaram isso. Quais são as noções que a pessoa deve ter para ela empreender? Eu creio que para você empreender hoje é você ter boas ideias, você dominar uma área, você ter ideias novas para determinadas coisas, como você vinha falando. Qual profissional que eu quero ser? Só mais um? Porque escritório de contabilidade aí toda esquina a gente encontra. Mas qual é o diferencial que você vai apresentar, né? Então, isso é algo extremamente importante. Muito bem. Falou um ponto interessante, isso aqui não está nada fugindo, pessoal, do nosso foco, que é as demonstrações contábeis para medir o desempenho gerencial. Não, está tudo interligado, tá? Mas tu falaste um ponto interessante, Patrick. Você precisa dominar uma área. O Rômulo, eu vou falar um pouquinho do Rômulo. Eu passei 5 anos dentro da docência, sendo professor ali em algumas disciplinas relacionadas ao curso de contabilidade, agronegócio, gestão e administração também. E eu gosto muito da parte tributária e agora nós não temos um escritório, um empreendimento de escritório como os nossos amigos Patrick e a Cássia têm, mas nós estamos focados no agronegócio. Né? Nós somos contador de uma grande empresa do agronegócio. E, paralelo a isso, também unindo essa questão da docência no sentido de ofertar um curso preparatório para o CRC. Então, assim, ó, Patrick, depois tu vai falar um pouquinho das tuas experiências, há quantos anos você trabalha com isso, mas assim, ó, a grosso modo, minha primeira experiência com contabilidade foi em agosto de 2011. Então, esse ano a gente vai fazer aí 11 anos trabalhando com isso. E eu digo uma coisa para vocês, não significa dizer que a gente domina tudo. Não, longe disso. Agora, eu preciso, pelo menos, tentar ser bom em alguma coisa. Focar em alguma coisa, que é o que o Patrick está dizendo. Então, das diversas áreas que a contabilidade tem, eu estou gostando muito da área do agronegócio, sobretudo a área tributária. Então, assim, é uma coisa que eu venho estudando muito, até mesmo porque é uma legislação que a própria tributação do nosso país, né, Patrick, ela é muito complexa. Então, se hoje eu tenho um entendimento aqui, daqui a pouco já vai sair uma outra norma, uma outra portaria, uma outra instrução normativa que já altera aquele ensinamento que eu tive. Então, assim, eu pelo menos penso assim. Então, você precisa tentar ver o que você é bom. Cara, a contabilidade te dá um leque de várias opções. De contador, a professor, a concurso, a ser empreendedor, a ser palestrante, coach, a ser um influência digital. Cara, o marketing digital hoje, com a contabilidade, também precisa andar de mãos dadas. Porque daí você vai conseguir, é o que eu sempre falo, você vai conseguir mostrar para as pessoas, não é no sentido de se vangloriar ou de se exaltar, não. Nós somos contadores, cara, nós somos prestadores de serviço, as pessoas precisam te ver. Quem é o Rômulo, que fala tanto de contabilidade? Mas o Rômulo não gravou um vídeo, o Rômulo não fez nada, o Patrick tem um escritório de contabilidade, mas nunca nem ouvi falar nesse escritório. Cara, nós somos prestadores, a gente precisa se mostrar para as pessoas. Pelo menos eu penso dessa forma, Patrick. Concordo, Romulo. Até porque, né, a contabilidade ela é mais que uma indicação, né? E para você ser indicado, você precisa se mostrar, né? Você precisa dar a sua cara aí para que as pessoas te conheçam. Então, isso que a gente vem falando é muito importante, essa questão de você dominar uma área. Eu, por exemplo, entrei na contabilidade em 2018, em janeiro de 2018. Pouco tempo, mas no meu último emprego nessa área contábil, eu
tomava ali de conta de todo esse setor, de fiscal, de contábil, legalização. Então, você consegue, por exemplo, você trabalhando no escritório contábil hoje, você vê inúmeros casos, inúmeras situações que vão te dar experiência para você empreender, no meu caso. Empreender é algo que para mim era fora de cogitação, tá? Eu não queria, vou revelar aqui para vocês. Falavam assim, vou abrir um escritório. Eu falei, não, cara, não quero abrir escritório, não. Vou fazer um concurso e, né, vou trabalhar aí pro... Pensava muito em ser policial rodoviário. Acho que é um sonho de muita gente aí. Variou bem, Mas, Patrick. pois é. Aí decidi empreender, sabe? Mostrar um diferencial que hoje eu vejo que é bastante em falta na Escasso, né? nossa... É muito escasso na nossa realidade. Então, nessa área, nessa contabilidade, né, eu falei também que eu sou muito... Me identifico bastante com a área tributária. Então, hoje, a área de transportes, de autopeças e de farmácias, a gente tem um domínio sobre essas áreas, mas como você falou, todo dia muda. Então, todo dia a gente está buscando se especializar, seja com consultoria, seja com cursos. Quando eu saí do meu último emprego, tirei ali esse final de 2021 para estudar ainda mais essa área de transporte e desses outros segmentos, né? Comprei alguns cursos e fui estudar para entrar um ano totalmente focado e qualificado para exercer aquilo que eu me propus. Muito bem, Patrick. Cara, e assim, ó, essa questão de se reciclar, meu amigo, o próprio CFC, ele está cobrando através de um programa, que é o PEPC, que é um programa de educação, né, continuada relacionada aos profissionais da contabilidade. Então, assim, você que é contador ou que está estudando para ser contador, vai chegar um tempo que, para você exercer a profissão de contabilidade, não vai bastar simplesmente o CRC. Você tem que fazer alguns cursos, você tem que ter algumas experiências em palestras, você tem que, entendeu? Assim, o Conselho Federal de Contabilidade precisa ver que o profissional Patrick ele está atualizado. Porque o Patrick se formou alguns anos atrás, mas a legislação que ele se formou, às vezes, modificou, às vezes teve alguma alteração. Da mesma forma, o Romulo começou lá em 2011, cara, mas se o Romulo não se atualizar, infelizmente, o Romulo vai ficar um profissional defasado, né, Patrick? Isso, E, e, é e muito aí, importante essa questão aí mesmo. E aí você tem assim, ó, um dinamismo que nós temos da reforma tributária que está em tramitação para ser aprovada. Cara, estude isso, estude lá as PEC. Ah, mas eu não tenho tempo. E aí tinha um professor que ele dizia assim para mim, tá, mas o que tu faz de meia-noite às 6 horas da manhã? Ah, eu tenho que dormir. Meu amigo, te vira, né? Faça ali uma questão de planejamento, divida o seu tempo. Às vezes a gente gasta tanto tempo com coisas supérfluas, com rede social, com séries, com filmes. Cara, com lazer excessivo, meu amigo, você tem que focar. E aí eu queria dar uma mensagem que meus pais sempre falavam para mim, inclusive um agradecimento especial à minha mãe. Hoje ela está fazendo 63 anos, aniversário dela hoje, 31 de janeiro. Um abraço, Meus mãe. parabéns aí, viu? Um abraço, mãe. E assim, ó, são ensinamentos, cara, que levam para a vida. E meus pais falavam assim, olha, lá em casa tem um irmão gêmeo comigo, o Rodrigo, e tem um mais velho que é o Tiago. E aí eles falavam assim, olha, meus filhos, se tem uma coisa que ninguém vai tirar de vocês, chama-se conhecimento. Conhecimento. Então, assim, ó, conhecimento nunca é demais. O estudo, a busca pelo entendimento de uma lei, de um curso, de uma live, de um podcast, de um vídeo, cara, nunca é demais. A gente precisa entender isso. E como bons profissionais e como bons contadores, bons prestadores de serviço, a gente precisa entregar um serviço de qualidade. E você entrega um serviço de qualidade se você se aperfeiçoou antes. Então, assim, eu tenho isso em mente, Patrick, que nós somos profissionais e se a gente quer algo diferencial, a gente precisa primeiramente estudar sobre aquilo. Como é que o Patrick ele vai fazer a contabilidade de uma transportadora se ele não sabe o que é o CTE? Se ele não sabe o que é um manifesto? Se ele não sabe o que as particularidades do ICMS sobre o transporte? E aí, Patrick, tu acha que as pessoas iam sentir credibilidade em ti? Não, porque o que mais acontece, por exemplo,
Você está... nós temos transportadoras em vários estados, o cara está prestando um serviço em outro estado, ele não conhece aquela legislação, primeira coisa que ele faz é ligar para o contador. Cara, estou fazendo transporte tal. Como que é o ICMS lá? Tenho que recolher lá ou o ISS? Então, assim, se você não transmitir credibilidade para o teu cliente, né, naquilo que você fala, ele vai te deixar. Então, é extremamente importante você dominar essa questão da área. Ah, mas eu não vou conseguir querer dominar tudo. Não dá. É impossível na contabilidade você dominar tudo. Até hoje eu não conheço ninguém que diga que domina todas as áreas da contabilidade. Você vai E encontrar nem vai pessoas aí, existir. você Nem vai vai encontrar existir. pessoas que realmente são especialistas em certas áreas da contabilidade. Ah, fulano é especialista em DP, o Rômulo é especialista em nessa área de tributária, né? Essa parte da docência. Eu na área tributária também, com foco transportador, autopeças, farmácia. E por aí vai. Supermercado também entra nessa... Estava esquecendo, viu? Supermercado nós atendemos Ó, também. os comerciantes que estão nos assistindo aí, ó, procure aí a Prêmio Contabilidade. Então, porque você precisa transmitir, você precisa ter conhecimento daquela área. O cara te liga, eu acho que é assim. No meu antigo emprego, eu trabalhava como vendedor de uma grande loja de varejo aqui da região, né? Eu aprendi, a gente tinha que fazer, por exemplo, a análise do cliente lá para ele comprar no crediário. Aí você escrevia uma mensagem e anexava junto com a documentação e mandava. Aí meu subgerente estava escrevendo lá a mensagem, porque a gente via que havia possibilidade de aprovação daquele cadastro daquele cliente, né? E havia um negado. Aí, não, eu vou mandar uma mensagem. Ele começou a escrever, ele colocou assim, eu acho. Falei, cara, mas peraí. Eu acho, você está transmitindo que nem você tem confiança daquilo, Insegurança, né? né? Então, eu creio, eu tenho, né, a certeza que é dessa maneira. Então, eu vejo que deve ser feito assim, né, para a gente ter uma credibilidade junto ao nosso cliente. Você falar e seu cliente, cara, fulano ali, você pode confiar na palavra dele. Nós sabemos que a nossa legislação aí é constante, cheia de mudanças, mas a gente deve estar sempre atualizado, porque senão a gente fica para trás. Muito bom, Patrick. Vamos seguindo, então. Nós temos as duas últimas perguntas. O papo tá bom, né, Patrick? Mas a gente precisa seguir as nossas atividades normais do curso. Nós temos uma pergunta assim, ó. Como analisar as demonstrações contábeis sem você ser contador? É possível, Patrick, isso? É Ajuda os possível. nossos amigos a entender É isso, Patrick. possível, e se você quiser aprender na prática, chame a Prêmio em Contabilidade que a gente vai ensinar você aí, viu? Rômulo Macedo, Cassia Aline, a gente está apto a ensinar você fazer a análise dessas demonstrações. Os meus clientes aqui, por exemplo, eu primeiro, Rômulo, a gente fechou um contrato de contabilidade. A gente senta e eu vou te mostrar tudo aquilo que faz parte da tua empresa. Vou te ensinar a respeito dos índices, para você estar sempre, né, analisando, fazendo reuniões mensais para que você possa entender realmente como está funcionando o teu negócio. Porque se o cliente não souber analisar o negócio dele, ele nunca vai saber se ele está trabalhando para ter lucro ou se ele está só trabalhando só para pagar o custo, certo? Então é importante que o cliente tenha domínio sobre essas análises, né? É possível você fazer isso, mas é indicado que você tenha um profissional qualificado para estar ali lhe auxiliando nessa tomada de decisão. Perfeito, Patrick. E é justamente sobre esse tópico agora que a gente está caminhando para o nosso fechamento. Vamos ainda ter alguns outros apontamentos, mas assim, ó, como utilizar essas demonstrações contábeis no processo de tomada de decisão? Que correlação a gente consegue fazer? Contabilidade e tomada de decisão. Da galera que está nos assistindo e a galera que está nos ouvindo aí. Essa correlação ela deve ser totalmente interligada. Por exemplo, nós falamos muito hoje a respeito das demonstrações contábeis. Se você tem as suas demonstrações contábeis totalmente dentro das regras, seguindo fielmente a sua realidade,
né? Você pode utilizar dos índices para avaliar a sua situação, a saúde financeira da sua empresa, para você tomar determinadas decisões. Ah, eu quero fazer um investimento, quero comprar um terreno, ampliar as minhas instalações. Será se é possível? Se você tem um balanço, uma demonstração contábil fiel à sua realidade financeira, né, que mostre realmente tudo aquilo que você, a sua capacidade, seja de pagamento, né, de arrecadação, você vai conseguir tomar uma melhor decisão, certo? Você vai conseguir avaliar aquilo que é o melhor para você, para a sua empresa, porque você está seguindo as regras, né? Está tendo uma relação entre as suas demonstrações e a sua tomada de decisão. Então, as demonstrações, elas vão te auxiliar na sua tomada de decisão. Não é isso, Romulo? Perfeito, perfeito, Patrick. Eu sempre falo assim para os meus alunos, falava isso para os meus alunos quando estavam na docência e agora para o curso do preparatório, que é o seguinte, cara, você precisa entender, e aí vem uma correlação interessante. Você precisa entender o que é o objeto da contabilidade e o que é o objetivo da contabilidade. A grosso modo, se a gente fosse ilustrar com essa garrafinha de água aqui, qual que é o objeto? O objeto dessa garrafa de água é simplesmente o conteúdo que tem dentro dela, que é água. Né? Esse é o objeto. Agora, qual é o objetivo da garrafinha de água? O objetivo é o quê? Ó? Tomar água. Né? A finalidade da garrafinha de água. Então, da contabilidade. O objeto, eu tenho o patrimônio, já falamos aqui, conjunto de bens, direitos e obrigações. E o objetivo da contabilidade, aí vem agora, ó, fornecer informações para a tomada de decisão. Então, eu começo a entender o que é a contabilidade, o que a contabilidade estuda e qual é a essência da contabilidade. Cara, os CPCs, os Comitês de Pronunciamentos Contábeis, eles falam sobre essa questão de tomar de decisão disfarçadamente. Como? Se eu pegar lá o CPC 00, que fala ali da estrutura conceitual, que dá um norte para todos os CPCs, lá ele fala que a questão do ativo, do passivo, do patrimônio líquido, ou do imobilizado, dos estoques, todos eles precisam ser adquiridos, mas que têm uma finalidade de ter benefícios econômicos futuros. Quer dizer, benefícios econômicos futuros tem a ver com esse processo de tomar de decisão. Como é que eu vou comprar um ativo imobilizado se eu não tenho em mente que aquele ativo imobilizado vai me ajudar a alavancar as minhas receitas? E aí o contador, o profissional da contabilidade, Patrick, ele entra nessa questão agora. Cara, vamos fazer um estudo aqui nos seus demonstrativos. Interessante, Patrick, que a gente está falando só do balanço patrimonial. Nem comentamos aqui de DRE. Porque, assim, cara, tantos assuntos que é para mais lives, para mais podcasts, mas é para ficar um gostinho de quero mais aí a galera que está nos assistindo. Mas, assim, ó, a tomada de decisão precisa andar lado a lado com a contabilidade. Esse é o nosso principal objetivo. Não é dizer, eu vou conseguir fazer com que você pague menos imposto, eu vou fazer com que tu consiga R$ 1 milhão no banco. Não, não é isso. O resumo da tua profissão, pelo menos eu entendo assim, você vai apenas ser um braço direito, você vai apenas auxiliar o teu empresário, o teu cliente, no processo de tomar de decisão. Essa, para mim, é uma das principais definições que eu tenho de contabilidade. O resto é história. O resto é extra, né? Mas é a realidade, Romulo, isso aí. E também um ponto crucial que pode definir a vida da tua empresa, se tu vai continuar no mercado ou não, é tomado com base nas tuas demonstrações contábeis. Inclusive, hoje é 31 de janeiro, creio que já, né, deve estar pronto aí a sua grande maioria, que é o planejamento tributário. O planejamento tributário ele é feito com base nas tuas demonstrações contábeis. Então, se você não tem uma demonstração contábil fidedigna, né, o teu planejamento tributário ele não vai sair um planejamento de fato fiel à sua realidade. Então, para você ver, as demonstrações contábeis estão atreladas totalmente à tomada de decisão, porque é com base nele que você vai tomar a decisão a respeito
do planejamento tributário, a respeito de investimentos, a respeito do exemplo que você citou, que é a compra de um imobilizado. Então, as demonstrações estão totalmente voltadas à tomada de decisão, que é o que o contador está sendo, né, que é a nossa realidade. Você auxiliar o empresário na sua tomada de decisão. Eu tenho um cliente que tudo que ele vai fazer, ele manda mensagem. Ou ele liga, cara, eu estou fazendo coisa tal, compensa? Aí a gente sente, avalia, ou se dá para dizer logo de cara que não compensa, que compensa a gente já diz, entendeu? Mas o contador é isso, ele é o braço direito do empresário. Ele vai ajudar o seu cliente na tomada de decisão. Perfeito, Patrick, perfeito. E aí, para a gente encerrar, então, eu acredito que os minutos que estivemos aqui deu para entender um pouquinho sobre essa temática, as demonstrações contábeis para medir o desempenho gerencial. E aqui a gente comentou especificamente do balanço patrimonial. Já vai ficar uma tarefinha para casa, Patrick, para em um outro momento oportuno, não tão distante, a gente fazer um só sobre DRE. Porque é um outro demonstrativo que acompanha o balanço patrimonial e que também tem indicadores que norteiam aí o processo de tomada de decisão. A gente já precisa, já estamos em xeque aí com os nossos ouvintes aí, tá bom? Pronto. Mas vamos lá. Duas últimas perguntas. Eu vou dar um tempo para você e depois eu também vou falar. Primeiro uma inspiração para ti, Patrick. Uma inspiração. Pode ser um contador, pode ser um professor, pode ser outro profissional que não seja atrelado à contabilidade, mas para você, uma mulher ou um homem que é referência e que você, assim, se espelha constantemente. Talvez você já vai dizer, não, Deus, beleza. Deus, todos nós nos espelhamos em Deus, tá? Somos cristãos, nós nos espelhamos em Deus. Mas agora eu preciso saber de uma pessoa mesmo. Pode ser uma pessoa física, mas mais propriamente dito. Na área assim de, por exemplo, foco e determinação, eu me inspiro muito no Cristiano Ronaldo. Para mim, ele é um cara assim totalmente determinado, né? Porque tem 36 anos, 37 por aí, e é um cara que, por exemplo, ganhou aí 3 Champions seguidas, que é o auge da carreira de um jogador. Se você for olhar outras pessoas, tal, enquanto todo mundo estava comemorando, nas farras, o cara estava treinando. Um dia após ganhar, a Champions estava na academia se preparando para um outro início de temporada. Então, eu sempre falo muito, cara, eu queria ter o foco do Cristiano Ronaldo, porque ele é um cara extraordinário nessa questão. Já para essa área, média, né? totalmente acima da média. E para essa nossa área, né, que é voltada para a gente, tem o Thiago Brunet. É um cara sensacional. Recomendo vocês a ouvirem os podcasts dele, porque ele é fiel à sua realidade. É um cara que fala que ele já quebrou 2 vezes, mas nos mostra, né, o que a gente não deve fazer para chegar a essa realidade, também o que a gente deve fazer se por acaso chegarmos. Então, é isso aí. Esses 2 caras me inspiram aí na minha trajetória. Muito bem. Eu tenho 2 caras também assim que são referência para mim. Um deles é o Rodrigo Silva, é um arqueólogo e ele já participou de vários podcasts, é um pastor também. Mas assim eu me comovo com a história dele, porque assim parece um pouquinho com a história que eu vivenciei, mais precisamente nos últimos 8, 9 meses, né? Depois em um outro momento, eu vou contar um pouquinho da minha história, a gente não tem tempo hábil para isso, mas assim, é um cara que, é igual tu falou aí, Patrick, às vezes o cara quebrou 2 vezes, o cara estava numa situação ali ruim de sanidade mental e isso afetou todos os projetos de vida dele, mas é um cara que Deus reergueu ele, né? E ele deu a volta por cima. Então, assim, para mim, pessoas dessa forma, que às vezes começam do zero, que às vezes caem, que às vezes quebram, mas aí Deus ajuda e ele dá a volta por cima, para mim são pessoas inspiradoras, né? E dentro dessa nossa área de contabilidade, por incrível que pareça, ele não é contador, mas que para mim é uma referência, é o Gabriel Rabelo. É um cara que eu sigo já há bastante tempo,
Já comprei vários cursos dele, inclusive curso de preparatório para o CRC, curso de imposto de renda. E o cara, ele o dono do Contabilidade Facilitada, né? E, assim, tem conteúdos muito legais e é um cara referência para mim nesse sentido, né? Ele é um auditor também da Cefaz do Rio de Janeiro. Então, assim, é um cara que a gente se espelha também no sentido de publicar conteúdos, né? Fazer vídeos, fazer lives, fazer posts para trazer uma melhor interação com os nossos seguidores, né? Com os nossos amigos contadores e profissionais da contabilidade também. Patrick, então, já finalizando a nossa live aí, na verdade, o nosso vídeo, né? Que daqui a pouco ele vai ser, vamos subir para as plataformas aí, as demonstrações contábeis para medir o desempenho gerencial. Um minutinho para você deixar uma mensagem de motivação, uma mensagem alguma mensagem especial para a galera que vai nos assistir agora, para a galera que vai nos ouvir. Você, contador, que tipo de mensagem você pode deixar para os nossos amigos ouvintes aí? Bom, queria deixar uma mensagem que essa mensagem é uma mensagem que eu deixei para uma amiga minha esses dias, né? Que ela tá querendo cursar contábeis e as pessoas estavam colocando medo, mas tem isso, tem aquilo outro, para você acreditar em si mesmo, né? Você acreditar em você, que você é capaz, que você pode. Porque tudo, se você acredita, né, Deus, ele vai te ajudar a conseguir. Deus não vai fazer por você o que você pode fazer. Mas se você fizer aquilo que não é possível para você, Deus vai te ajudar. Você vai conseguir fazer e realizar os seus sonhos em busca daquilo que você realmente almeja. Muito bem, antes de eu falar a minha parte, eu queria só fazer uma propagandazinha de um livro que é muito bom também, pode nortear os nossos amigos que estão aí em casa, que estão nos ouvindo. Cartas aos Estudantes de Contabilidade. Você pode adquirir ele na Amazon ou no Grupo G. E é um livro fantástico que fala ali a vida de principalmente 3 autores, Sérgio Dildíssimos, José Carlos Marion e Eliseu Martins. Para mim, são os 3 referências dentro da contabilidade. E deixando, Marion, então, a nossa mensagem de motivação, mensagem para finalizar o nosso momento aqui, talvez vamos até denominar depois, Patrick, Café com o Filho de Deus ou Papo Cast com os Filhos de Deus. Depois a galera tem que entrar em contato, deixar algumas dicas, a gente vai fazer algumas votações aí. Mas é um texto bíblico que, cara, ele significa muito para mim. Por tudo que eu vivenciei nos últimos meses, por tudo que eu passei, por tudo que Deus fez na minha vida. E é o texto de Romanos 8:28, que o apóstolo Paulo ele diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Cara, quando eu, passando por tudo que eu passei, eu cheguei nesse texto e entendi que tudo que estava acontecendo cooperava para o meu bem, eu comecei a entender o que Deus ele queria na minha vida, o que Deus ele queria para mim. Então, talvez nós estamos falando para você hoje que está desacreditado da vida, que está desempregado, que não consegue enxergar motivação estudando contabilidade. Todas as coisas cooperam para o teu bem. Então, assim, em algum momento da tua vida, Deus ele vai te abençoar, como o Patrick falou. Né? Aquele texto, aquela máxima que a gente tem, faz por ti que eu te ajudarei. Cara, não tem na Bíblia, mas a Bíblia diz assim, ó, aos que me honram, né, aos que honram a Deus, Deus ele vai te honrar. Então, em outras palavras, experimenta honrar a Deus. E aí você vai ver o que Deus ele vai fazer na tua vida. Eu acho que é isso, né, Patrick? A gente precisa também, não é só pedir para as bênçãos de Deus vir na nossa vida, você precisa buscar também. Né? Você precisa buscar e entender que o seu tempo não é o mesmo tempo de Deus. Né? São coisas distintas. E à medida que eu entendo que o meu tempo não é o mesmo de Deus, cara, não vai ter dias, meses, anos que eu vou começar a ficar murmurando. Porque eu sei que lá na frente vai dar certo. Não sei como, quando, mas vai se resolver. Deus vai me abençoar de alguma forma. É é isso, né, verdade, Patrick? irmão. É basicamente isso aí. Né? A gente tem que buscar, Deus ele vai nos ajudar.
Então, temos que fazer aquilo que compete a nós, né? Tá sempre aí trabalhando, lutando por aquilo que a gente almeja conseguir, certo? Muito bem. Patrick, mais alguma outra coisinha para falar? Podemos encerrar, então? É Eu acho que isso? é isso mesmo, né? Mandar um abraço aí para todo mundo que nos ouviu, nos assistiu e acompanha aí os Feed Deus que nós vamos trazer sempre novidades aí para vocês. É isso aí, galera. Então siga lá, Prêmio Contabilidade e o Patrick Ribeiro, né, Patrick? Isso, Patrick.Ribeiro e Prêmio Contabilidade. E vamos Muito iniciar aí bem. uma série de inúmeras postagens relacionadas à contabilidade, relacionadas à vida de todas as pessoas, né? Porque a contabilidade ela não envolve só empresas. Temos aí chegando imposto de renda, então todo mundo praticamente está obrigado a fazer. Então é algo que vai auxiliar bastante vocês e tirar as dúvidas, beleza? Qualquer coisa também, pode mandar mensagem lá no perfil Direct, da né? Premium. Isso, tem o direct e também tem o botão do WhatsApp. Você Show. pode ir direto para o WhatsApp lá conversar com a gente. Show de bola. E aí, só falando aqui da nossa outra parceira, que não está com a gente aqui por questões de saúde, que é a nossa Cássia Aline. Então, sigam ela lá, Cássia Aline e Ribeiro Brenner Limitada. E também seguindo esse servo que vos fala aqui, o Filho de Deus, Romulo Macedo. Nós vamos trazer conteúdos muito legais aí para vocês, relacionados a profissões, contabilidade, podcast, lives e muitas outras coisas. Beleza, galera? Patrick, muito obrigado pelo destinar seu precioso tempo aí para falar um pouquinho com a gente, com os nossos ouvintes aí sobre as demonstrações contábeis para medir o desempenho gerencial. Tamo junto, viu, galera? E um Tamo forte junto. abraço. E estamos apenas começando, os Feed Deus. Tamo Até mais, junto. Valeu, galera. um Um abraço. Até abraço. mais.